em frente ao estádio do Mineirão. Então, deixa eu ver aqui. Agora não está pegando. Espera aí que eu acho que eu tenho uma solução. Espera aí. Deixa eu colocar aqui um controle remoto, que aí ele vai... Eu sou uma mistura explosiva, eu sou mistura de italiano com judeu. Então, você falar para um italiano com ascendência judaica ficar parado 50 minutos é uma coisa muito difícil. Então, eu troquei o controle remoto para que eu possa me movimentar e ainda consiga operar ali o computador. Então, essa é a sinagoga Har Zion, lá em frente ao estádio do Mineirão. Hoje nós temos quase 600 membros, várias famílias judaicas, a maioria não são judeus. Esse foi o nosso propósito desde o início, de servir, é o chamado de todo judeu, não é? Ser luz para as nações, bênção para as famílias da terra. Então, o judeu que se considera judeu, o judeu naturalmente, ele tem que alcançar as nações. O chamado de Abraão, a criação do povo judeu por Deus tem um objetivo: resgatar as nações novamente para Deus. Então, essa é a missão de todo judeu. Por isso a sinagoga Har Zion sempre foi uma sinagoga aberta, e nós somos reconhecidos pelas maiores organizações judaico-messiânicas hoje do mundo, a União das Congregações Judaico-Messiânicas nos Estados Unidos, a Aliança Americana Judaico-Messiânica, o Tikkun Ministries, que vocês terão aqui dentro em breve, o rabino Dan Juster ministrando, também nos reconhece, é um professor lá da nossa sinagoga também. Ministério Jewish Voice e outros trabalhos judaico-messiânicos em Israel e na Europa. Lembrando que a nossa sede está em Jerusalém, nós somos filiados ao Netivia, ao Instituto Netivia de Pesquisa e Ensino Bíblico, cuja sede está em Jerusalém, e lá nós temos também a nossa sinagoga. Esse aí é um típico serviço da Torá lá da nossa sinagoga. Nós temos ele feito todos os sábados às 10 da manhã, de forma ininterrupta, já há 20 anos temos esse serviço da Torá, onde nós, como sinagoga, temos as principais orações em hebraico e português de um serviço judaico, mas sendo também sensível ao contingente de uma maioria não judaica, nós fazemos um serviço de forma clara, abreviada. Nós pegamos as principais orações do Shacharit, que é a oração do Shabat, para que seja participativo, um elemento que não é judeu, ele consegue ir na nossa sinagoga e consegue participar do serviço, mesmo não sendo judeu, mesmo não tendo experiência com aquelas orações. O Pedro é testemunha disso, a pessoa consegue acompanhar. Nós temos projeções lá em hebraico, português, transliterado, para que todos participem. Aí uma leitura da Torá. Esse é o rabino Joseph Shulam, aqui com meu pai, e ele é de Israel, o cofundador do nosso trabalho. Ali o erguimento da Torá, que é um dos principais momentos do nosso serviço. Opa, peraí, deixa eu pôr aqui uma coisa que eu esqueci. Aqui. E eu quero falar para vocês sobre a TV Sião. Nós criamos um portal de estudos gratuitos na internet. Então, se você acessar tvsião.com, você vai ter acesso a dezenas, talvez até centenas de vídeos gratuitamente oferecidos para a pessoa que se cadastra. O cadastro é gratuito, não paga nada, é apenas para nós termos um controle de quem acessa o nosso material. E lá tem cursos sobre o Novo Testamento no contexto judaico, cursos sobre a Torá, cursos sobre liturgia judaica, cultura judaica, Jesus, o Messias judeu. Nós temos cursos sobre o apóstolo Paulo. Então são vários cursos, culinária judaica, agora as festas chegando aí, né? São pratos típicos que os judeus fazem nas festas principais. A minha esposa ministra então um curso lá de culinária judaica, tudo gratuito. Basta você acessar lá tvsião.com e se cadastrar. Nós também oferecemos para todo o corpo de Cristo um curso de teologia no contexto original. Nós, juntamente com outros líderes, inclusive o rabino Dan Juster, com vários líderes do movimento judaico-messiânico no mundo, em Israel, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil,
nós gravamos 32 matérias no contexto judaico. Nós, com esses outros líderes, montamos esse curso. E neste site, cates.org.br, Centro Avançado de Teologia e Ensinando de Sião, nós colocamos essas 32 matérias de maneira independente. Então, você pode fazer a matéria que você quiser. Você entra lá, vê a lista de matérias e pode comprar, adquirir só a matéria que você quiser. São 5 horas aulas cada matéria. E nós temos desde panorama da Torá, né? Gênesis, Êxodo, os livros do Pentateuco, os profetas de Israel, o livro de Mateus no contexto judaico, Lucas, João no contexto judaico, o que é a Midrash, tem lá curso de hebraico. Então tem várias disciplinas que você pode estudar com judeus messiânicos do mundo inteiro. cates.org.br, depois você dá uma olhada lá e tem muita coisa boa. E eu quero falar também sobre a associação que meu pai fundou há quase 20 anos também, que é a Associação Brasileira dos Descendentes de Judeus da Inquisição, Abradim. A Abradim hoje é um dos maiores centros de pesquisa de genealogia da América Latina. Nossa intenção é ajudar possíveis descendentes dos judeus da época da Inquisição a restaurar a sua identidade com base documental de pesquisa. Nós temos um acervo único, praticamente no Brasil, são livros adquiridos. Nós estamos em parceria com o Laboratório de Estudos Judaicos da Universidade de Lisboa, porque em Portugal estão as origens judaicas do Brasil. Então, estamos em contato com a Universidade de Lisboa, Departamento de Estudos Judaicos, e eles têm nos ajudado, então, com essa pesquisa genealógica. Por quê? Porque Portugal e Espanha estão dando cidadania àquelas pessoas que provarem que são descendentes de judeus que saíram de Espanha ou Portugal. Pela Abradim, várias pessoas já conseguiram essa cidadania. Então, a Abradim ajuda, a Abradim faz a pesquisa e a pessoa, às vezes, descobre, prova uma ancestralidade, entra no governo português e ganha a cidadania. Vale lembrar que essa pesquisa, para ganhar a cidadania, a pessoa tem que ter uma carta atestando a sua judaicidade, e essa carta é emitida pela comunidade judaica de Lisboa, que é uma comunidade ortodoxa. Então, não é só a genealogia. Quem atesta a sua judaicidade é a comunidade judaica de Lisboa. Mas eles também estão trabalhando conosco, viu? Então, vários de nossos... Não é org agora é org. Nós estamos com a parceria também com a comunidade judaica de Lisboa, viu? E, gente, isso é fantástico. Por quê? Porque, como a expulsão dos judeus ocorreu de Israel para as nações, o retorno desses descendentes para Israel necessariamente passa por essas nações de onde vieram. Então, veja só, aquele que é descendente de um judeu português, antes dele provar a sua judaicidade para o governo israelense, caso ele queira morar em Israel amanhã, que nós dizemos de aliá quer dizer o judeu subir a Israel, né? Voltar, imigrar para Israel, essa pessoa, ela recebe antes disso, ela recebe um certificado que comprove a sua judaicidade do país de onde vieram seus ancestrais. Então, por exemplo, é o caso do meu pai e o meu caso. Nós somos judeus de origem italiana e portuguesa. A comunidade no Brasil, né, tem parentes meus, meu pai tem tios que ainda frequentam a sinagoga de Belo Horizonte. Mas a liderança religiosa aqui do Brasil não gosta da gente, não nos reconhece como judeus. Por quê? Partem do pressuposto que creu em Jesus, não pode ser mais judeu. Ou é judeu ou é cristão. Os dois não dá mistura. Então assim creem. Portanto, o que Deus está orquestrando nesses dias? Como ele vai restaurar o seu povo? Ele vai levar o judeu de volta para Israel, como as profecias atestam? Esses judeus messiânicos, muitos deles do Brasil, estão tendo a sua judaicidade reconhecida por outros países, como é o nosso caso. Nós tivemos a nossa judaicidade reconhecida por Portugal e por Itália. Eu tenho carta do Rabino de Livorno atestando a judaicidade dos meus bisavós. Então, ou seja, é um artifício que Deus usa para poder nos levar a Israel sem depender, escutem o que eu estou dizendo, sem depender de uma liderança religiosa atual. Essa liderança religiosa atual de Israel,
como disse aqui o Rabino Pedro muito bem, está distante dos caminhos de Deus. Israel precisa ser restaurado mais do que a própria igreja cristã. E eu já morei em Israel vários anos, tenho um relacionamento, contato e amizade com vários judeus de vários segmentos, ortodoxo, conservador, reformista, secular, e eu atesto a você, nenhuma nação do mundo precisa mais de restauração do que a nação judaica, do que a nação de Israel. Então, o judeu, o discípulo, servo de Deus, que para ir para Israel, para migrar para Israel, para exercer um direito seu nato, depende dessa comunidade religiosa, é muito difícil. Porque os ortodoxos, você sendo judeu, você às vezes pode, na hora de migrar para Israel, se você escreve lá que você é cristão, que você é evangélico, que você é católico, eles deixam você emigrar. Agora, se você escreve lá no formulário de imigração que você é um judeu que acredita que Yeshua é o Filho de Deus, o seu pedido é negado. Então, é uma acepção, é uma intolerância, é uma perseguição. E eu digo a você, em 2000 anos, não mudou nada. A mesma realidade que os discípulos de Yeshua enfrentavam lá em Israel no primeiro século, é a realidade que nós enfrentamos hoje. Por isso que o judeu messiânico, uma das suas missões, é passar para a igreja essa realidade, para que vocês nos ajudem, para que vocês nos ajudem com orações, com recursos. Meu irmão, nós perdemos o emprego em Israel quando descobrem que nós cremos em Yeshua. Nossos filhos são perseguidos na escola, temos que mudar os filhos de escola. Não foi mais de uma vez que eu vi com os meus olhos judeus messiânicos apanhando na rua em Jerusalém, de ortodoxos, pelo simples fato de acreditarem que Yeshua é o Messias. Então, esse é o fruto da liderança religiosa de Israel hoje. É por isso que eu digo, o judaísmo hoje, atual, contemporâneo, não é normativo. Ele me abençoa muito, eu tenho orgulho de muitas das tradições, mas ele não é normativo para a minha vida, eu não o sigo de olhos fechados. Porque as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, quando faz a analogia com Sinai, Agar e Sara, é válida até os dias de hoje. Quando ele fala da Jerusalém terrena, filha de Agar, que está em escravidão, ele se referia não aos judeus, ele se referia a uma liderança corrupta, a uma liderança que já trocou os valores da Torá por aceitação de homens, a um templo que já não havia descendentes lá de Arão exercendo o sacerdócio, tudo comprado, tudo corrompido. Yeshua, Jesus sabia disso. Paulo também atestava, e ele fala lá em Gálatas 4 para aqueles gentios que queriam se converter ao judaísmo, que queriam se sujeitar a uma liderança rabínica para serem aceitos no reino de Deus. Paulo fala, vocês querem se sujeitar à escravidão novamente? Para quê? Vocês são filhos da Jerusalém celestial, vocês são filhos da promessa, vocês são filhos de Abraão através de Sara, vocês estão querendo se sujeitar de novo a Agar, querem ser agora escravos? Falava ele em relação à liderança rabínica em Jerusalém. E até hoje não mudou nada. Não mudou nada. Então parte da minha palestra hoje é: Deus tem movido o seu povo nos 4 cantos do planeta e despertado na igreja um desejo sincero e fiel de se relacionar novamente com o elemento judaico. Isso é natural. Vocês ficaram 2000 anos sem ter judeus no meio de vocês. 2000 anos. Sempre existiram judeus discípulos de Yeshua. Sempre. Eu tenho uma lista aqui de líderes, rabinos famosos que acreditavam em Yeshua. Muito antes de 67. 100 anos antes. O judaísmo messiânico começou a emergir novamente no século XIX. Na Inglaterra, na Rússia e na Alemanha. E em Israel. Só depois que veio para a América. Esse desejo de vocês é real. E ele é de Deus. Mas saibam onde vocês, com quem vocês vão se relacionar. Como meu pai disse aqui no início da palestra, nós não estamos aqui. Eu sou judeu, discípulo de Yeshua, assim como é meu pai. Crio os meus filhos na tradição judaica. Guardamos as boas tradições. Mas o parâmetro para a nossa vida é a palavra de Deus. Você entende? O parâmetro para a nossa vida é a palavra de Deus. Todas as tradições advindas do nosso povo, confrontamos essas tradições com a palavra. As que são boas, guardamos.
As que ferem as Escrituras, não guardamos. Porque só há um rabino que responde por mim. Só há um rabino cujo sangue perdoa os meus pecados. Esse rabino chama Yeshua HaMashiach. E a ele eu presto contas. Então nós temos que estar com isso bem claro. A Abradim te ajuda nisso. Você saber, como o rabino Pedro falou muito bem, Deus está restaurando. Veja a história dele, a história de muitos outros que passam aqui por nós. A pessoa descobre que tem uma ancestralidade judaica. E agora, o que fazer? A pessoa corre no rabino da cidade, vai ser exigido como exigiram dele. Não, tudo bem, nós te aceitamos. Converta ao judaísmo, mas negue Jesus. Pregam aí fora, sinagoga aberta, sinagoga sem fronteiras, mas para entrar nela tem que pôr Jesus na prateleira, lá fora. Senão você não entra. Aqui não. O Ensinando de Sião não é assim. Abradim não é assim. Viu? Aqui você é bem-vindo. Você que é descendente de judeu é bem-vindo, tendo como seu Messias o judeu mais importante que já existiu. Amém, pessoal? Então depois você entra lá no site, abradim.org.br. E é claro, falando aqui sobre os nossos materiais, esse é o nosso site, o nosso portal, ensinandodesião.org.br. Lá você pode saber tudo ao nosso respeito, tem artigo teológico, tem calendário judaico, tem a nossa loja também virtual, enfim, você pode saber mais coisas lá. Eu trouxe aqui alguns materiais, só para eu não ter que parar aqui no final para falar. Eu trouxe DVDs com mensagens. Então, tem mensagens lá em DVDs de 1 hora, 1h30. O que é a restauração? O que é o judaísmo messiânico? A lei e a graça, né? Como é que o judeu messiânico encara aí é uma dicotomia? Não é? São compatíveis? Não são? Lei e graça, Torá e graça. Então tem vários títulos lá, você pode levar para sua casa. O livro A Restauração das Raízes da Fé, ele engloba todos os assuntos que nós vamos falar aqui nesses 2 dias de palestras, tanto eu como meu pai. Então esse livro é uma coletânea. Só para você ter uma ideia, aqui trata de festas bíblicas, todas as festas de Israel têm um artigo explicativo, tradições judaicas, símbolos judaicos. O rabino Pedro falou kippah, talit, tefilin e outros simbolismos, a estrela de Davi, Magen David, estão aqui também, né, com ilustrações para você acompanhar, e artigos teológicos também, lei e graça, como é que o judeu enxerga a predestinação, né? Como é que o judeu enxerga a escatologia. Então tem aqui nesse livro, depois você dá uma olhada lá. Nosso rabino Joseph Shulam, lá de Israel, escreveu esses 2 livros que eu quero anunciar para você. Plantados na Casa do Senhor é um livro escrito pelo rabino Shulam que engloba toda a visão de retorno da igreja a Jerusalém. Então vale a pena você ver a perspectiva de um judeu de Israel. E esse livro aqui, para quem gosta de estudar a história de judeus que seguem a Yeshua, é a autobiografia de um grande judeu que viveu em Israel no século passado e retrasado, chamado Moshe Emanuel Ben Meir, judeu ortodoxo, nascido em Jerusalém, que cria em Yeshua. Jamais deixou de ser judeu, jamais deixou de crer em Yeshua. Então tem um testemunho de vida, fantástico testemunho de vida dele, de Jerusalém para Jerusalém. Vale a pena você conferir. E por último, a obra do meu pai é o nosso best-seller, é o nosso carro-chefe lá no Ensinando de Sião, que é o comentário que meu pai escreveu da Torá, do Pentateuco, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, versículo por versículo no contexto judaico-messiânico. Então tem lá todos os 5 livros da Torá, começando de Gênesis até Deuteronômio, e você tem comentário verso por verso no contexto judaico-messiânico. Tem os 5 volumes lá depois no quiosque, se você quiser dar uma olhada. Agora eu vou começar, Pedro. Vai ser rapidinho, vou ser fiel ao tempo aqui. Pessoal, esqueci, pessoal. Olha aqui. Esse é o último mesmo. Nas minhas moradas em Israel, eu estudei em Israel, fiz mestrado na Universidade Hebraica, morei antes disso também como solteiro, estudando hebraico com o rabino Shulam. E eu trouxe para o Brasil o método que os judeus aprendem hebraico lá. O Pedro falou, muitas vezes o judeu vem, um dos Estados Unidos, outro da Alemanha, outro da Rússia, outro da América do Sul, cada um com a sua língua. Chegam lá, tem que aprender hebraico,
Porque a sociedade israelense funciona com o hebraico. Então o governo paga 6 meses de aula para o novo imigrante. E eu trouxe para o Brasil esse método dos ulpanim. Ulpanim são essas escolas do governo que ensinam hebraico para o cidadão israelense. Eu trouxe esse método de lá, traduzi para o português, gravei essas aulas lá na nossa sinagoga e disponibilizei o curso para você nesse site, hebraicointensivo.com. São 14 aulas de 1h10 cada uma, onde você em 2 meses, tudo pela internet, em 2 meses você vai aprender a ler e escrever em hebraico. Não é um curso de hebraico moderno, falado, é o curso para você aprender a ler e escrever em hebraico, fazer pesquisas no hebraico original, né? Saber ler um texto em hebraico, você vai entender a cultura judaica. Então, temos aí o curso de hebraico. Tem uma promoção, não vou falar de valor hoje não, porque hoje é Shabat, mas tem uma promoção muito boa para você. Se você quiser fazer a matrícula aqui no congresso, nós estamos dando quase R$100 de desconto na matrícula. Só você perguntar lá no final, falar, o curso de hebraico, como é que é aí? O pessoal lá já está instruído como fazer. E a aula começa segunda-feira, viu? As aulas ficam na internet e você assiste a aula a hora que você quiser. 2 meses você vai ter a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, você pode assistir a aula que fica lá no nosso servidor. E é claro, né, não deixe de acompanhar o Ensinando de Sião nas redes sociais. Ensinando de Sião, só você pesquisar aí. Agora sim, a importância de Israel para o retorno do Messias. Pessoal, sem ser muito sofisticado, quero ser o mais simples possível aqui nessa tarde com você. Qual é o aspecto, qual é a importância de Israel? Não só para o seu entendimento da fé, para a sua plenitude de fé, para a sua compreensão a respeito do Deus que você serve. Além dessas coisas, teria Israel uma importância profética para a igreja e para o mundo? O que você acha? Yeshua, em Lucas capítulo 21, faz uma analogia com a figueira. Falando sobre o final dos tempos, ele fala para os seus discípulos judeus: olhai a figueira, olhai as suas folhas. Pelas folhas da figueira, vocês sabem quando está perto o verão. Sabe o que é verão em hebraico? Kites. Sabe o que é fim em hebraico? Ketz. Yeshua fez uma brincadeira com o hebraico. Sabei, olha para a figueira, olha para as folhas, e vocês vão saber quando está perto o fim. Verão em hebraico é fim, é a mesma palavra. Então Yeshua já deu a dica: Israel é sim importante para a redenção do mundo, para a redenção da igreja e para a redenção de Israel. E o diabo sabe, o inimigo, nosso adversário, sabe disso e tem feito de todas as coisas nesses últimos 2000 anos. Aliás, desde lá de Abraão, tem feito de tudo para poder aniquilar o judeu da face da terra. Porque ele sabe que em Israel, no judeu, está a chave para o retorno do Messias. Eu vou explicar isso na palestra de hoje. Acompanhe comigo aqui, olha. Espero que dê para ler aí, pessoal. O pessoal de trás está conseguindo enxergar, mas eu vou ler junto com você. De acordo com a Bíblia, pessoal, qual seria a importância de Israel e do judeu para você, para a igreja, para o corpo de Cristo? Vamos ressuscitar aqui e utilizar ensinos apostólicos. E já fica aqui uma dica para você. Judaísmo messiânico, judeu messiânico, não é só o judeu que crê em Yeshua. Judaísmo messiânico é aquele que acata como autoridade as pessoas às quais Yeshua deu a sua unção para o ensino, os apóstolos. Judaísmo messiânico é aquele que acata o Novo Testamento como palavra do Eterno, como autoridade da parte de Deus. Judaísmo messiânico autêntico é aquele onde os judeus atestam os ensinos apostólicos como ensinos de inspiração divina. Isso é judaísmo messiânico autêntico. É judeu que acata o Novo Testamento, acata e estuda o apóstolo Paulo, não só as palavras de Yeshua. De acordo com o rabino Shaul, o apóstolo Paulo, Israel tem alguma importância? Você acredita que em alguns lugares a gente já chega perguntando para a plateia: gente, teria Israel, teria o judeu alguma vantagem nos dias de hoje? E muitas pessoas são aptas a responder: claro que não, somos todos iguais, Cristo nivelou,
o judeu hoje está, né, se o judeu quiser ser salvo, ele tem que aceitar a Cristo e adentrar uma comunidade dos salvos. Caso contrário, ele não tem mais vantagem, não tem mais escolha, não tem mais eleição alguma. A mesma pergunta o apóstolo Paulo faz aos romanos lá em Romanos capítulo 3, e ele mesmo responde: olha, qual é a vantagem, pois, do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Em que você pode utilizar o judeu crente hoje na sua vida? Paulo responde: muita vantagem sobre todos os aspectos, porque aos judeus foram confiados os oráculos, a palavra de Deus. Deus escolheu Israel para se revelar ao mundo. Deus fala em Êxodo, depois repete em Jeremias capítulo 2, que tomou Israel como sua noiva. Israel é chamada de noiva de Deus. E Deus jamais divorciou de uma noiva mais velhinha para casar com uma novinha, que nasceu lá em Atos capítulo 2. Não, negativo. Deus tem uma só noiva, Deus tem uma só esposa, e esse casamento foi feito com Israel e nunca foi desfeito. Se Jeremias escreveu pelo Espírito Santo, esse casamento não pode ser desfeito. Se Deus inspirou Jeremias a escrever o capítulo 31, onde ele declara que enquanto houver sol, lua, terra, maré, Israel continua sendo o povo eleito de Deus. O que acontece é que através de Yeshua, o nosso Messias, você que não é judeu, é o quê? É enxertado no nosso povo e passa a ser co-herdeiro, co-participante, co-cidadão conosco no reino de Deus. Você acredita que Israel é chamado em Êxodo capítulo 19 de reino de sacerdotes? A noiva é uma só. O que Deus fez de acordo com Miqueias é o quê? Yeshua veio e abriu as porteiras do reino para que você pudesse entrar. Agora você faz parte de Israel. Entenda, Israel é muito mais que uma raça. Israel é composto de judeus e uma multidão de povos. Não fui eu que disse isso não, foi a Torá. A Torá diz que quando Israel saiu do Egito, multidão de povos seguiu Moisés e os hebreus. Isso é profético. A intenção de Deus sempre foi resgatar as nações novamente para si. Por isso nasceu Israel. E você está enxertado nesse Israel. Não é essa a analogia que Paulo usa em Romanos 11? Você que não é judeu não foi enxertado na oliveira que é Israel? Ah, essa oliveira é Cristo. Não é não, está precisando estudar mais. A oliveira ali é Israel. Cristo é quem te enxerta, mas a oliveira é Israel. E se não acredita, é só você ler Efésios capítulo 2, ele vai usar o mesmo tipo de analogia. Você que estava longe da comunidade de Israel, através de Cristo foi trazido para perto. Você entendeu que vocês fazem parte do mesmo contingente profético de Deus? É por isso que a pergunta do irmão sobre o arrebatamento, para mim é muito simples. Cristo te enxerta na oliveira, e depois Cristo vem e te arranca para você ir embora e deixar aqui a raiz? O galho vai embora e a raiz fica? Cristo te aproxima da comunidade de Israel, aí quando ele estiver voltando, ele vai te tirar de perto de novo. Não existe isso. A igreja é uma só, composta de judeus e não judeus. Olha, se a transgressão deles, dos judeus, resultou em riqueza para o mundo, aqui é o que nós chamamos de hebraico de Kal vachomer, é uma midrash, é uma regra de proporcionalidade. Olha, se os judeus tendo rejeitado a Cristo lá atrás, ou pelo menos parte deles, né pessoal? Eu não acredito nessa premissa, vocês rejeitaram Jesus lá há 2000 anos. Você acha que Israel como um povo rejeitou ao Messias? Quem eram as multidões que seguiam o mestre lá na Galileia, na Judéia? Coreanos? Alemães? Quem eram essas multidões que colocavam as vestes e folhas de palmeiras para ele passar? Judeus. Uma liderança cega pelo próprio Deus rejeitou a Yeshua como Messias. Sabe para quê? Sabe para que Deus colocou tampões nos ouvidos e tapas nos olhos dos nossos líderes há 2000 anos? Sabe por quê? Isaías capítulo 29, para que você estivesse sentado aqui hoje. Para que você hoje pudesse exercer com o nosso povo misericórdia.
Em Romanos 11 ele fala: quanto ao evangelho, podemos ser odiados. E somos, viu? Pela liderança religiosa. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque você também tem como pai Abraão. Você também é parte de Israel, porque você é filho de Abraão mediante a fé. Não tem cidadão de segunda classe. Você é membro do reino. E volta a falar, quem já me escuta já me ouviu falando isso. No reino de Deus só há lugar para os filhos de Abraão. Só há lugar para os filhos de Abraão. Por isso, se você não ainda o tem como pai, na fé, é bom começar a tê-lo. É bom começar a tê-lo como seu pai na fé. Então, se os judeus, parte deles rejeitando a Yeshua lá atrás, trouxe riqueza para o mundo, ou seja, o evangelho pode ser levado para as nações, e o abatimento de Israel foi riqueza para as nações, e foi. Imagina agora quando Israel o quê? Imagina quando Israel entrar na sua plenitude. Hein? Imagina quando o judeu aceitar, olhar. O irmão citou Zacarias 12, muito bem citado esse texto. Eu vou mostrar ele aqui. Quando descer sobre Israel, sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça e de súplica. Quando olharmos para Deus, a quem traspassamos, e vamos chorar por Ele. O texto em hebraico diz assim: olharão para mim a quem traspassaram, e chorarão por Ele, como se chora por um unigênito, primogênito. Imagina no dia imagina quando esse dia chegar, o que vai acontecer, pessoal? Se a rejeição de Israel foi bênção naquela época, imagina a aceitação de Israel. Paulo responde: o que vai ter, senão vida dentre os mortos? Vida dentre os mortos. Tem gente que acha que isso aqui vai ser uma plenitude da igreja, os milagres novamente acontecendo no mundo. Tem gente que acha que vai ser o quê? O próprio arrebatamento, a própria ressurreição. Pode ser, mas interprete você como você quiser. Eu sei que vai ser coisa boa, não vai? Vida dentre os mortos é coisa boa, é reavivamento. É o que nós estamos precisando hoje, pessoal. Pessoal, eu acho que eu posso falar isso aqui, depois vocês editam isso aí. O Islã está crescendo em disparada. Há 3 anos eu morava em Israel, e eu vi um documentário feito pela TV francesa sobre o crescimento do Islã nas periferias de São Paulo, capital. Vocês não imaginam como que tem sido. Olha, fazem evangelismo, fazem obra social, promovem inclusão social, treinamento técnico, profissional. Alcançam as pessoas usando Jesus. Tem panfletos dele, como Jesus me levou ao islamismo. E distribuem isso para as pessoas nas periferias. Religião do amor, viu? Pergunta para os sírios lá, que amor é esse? Pergunta para os iraquianos, oh, que amor maravilhoso. E está chegando aqui. E não ache você que isso está longe não, viu? Se a igreja de Yeshua não acordar, não voltar para suas raízes, não voltar a ter o mesmo poder lá de Atos, nossos filhos e netos estarão, se Yeshua não voltar, nossos filhos e netos estarão vivendo num mundo muito diferente do seu e do meu. Sociólogos dizem que em 10 a 15 anos a Europa já será um continente islâmico. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui tem uma oração que você conhece. Eu quero lê-la com você, para explicar a importância do judeu para a redenção do mundo, para a redenção de Israel. De noite, apareceu Adonai a Shlomo, Salomão, ele disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar. Diga, este lugar. Para a casa do sacrifício. Se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva,
se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então, no dia que Deus estiver derramando o cálice da sua ira sobre nós, e a cada dia que passa eu acho que isso aí está mais presente do que nunca, hein? Bobagem, né? Não tem calamidade no mundo, não tem terremoto, não tem furacão, não tem nada disso, né? Os povos amam uns aos outros, ninguém levanta espada contra ninguém, o mundo está uma beleza. Tá, mas quando começarem as coisas a ficarem difíceis, olha o recado que Deus dá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, isso em hebraico é Asher Nikra Shmi Aleihem, o povo cujo meu nome é invocado sobre eles, literalmente. O hebraico aqui dá a impressão que o povo tem alguma coisa a ver com o nome de Deus. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas nesse dia de calamidade, se o povo de Deus, o povo que é chamado pelo nome dele, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, ou seja, se o povo chama pelo nome de Deus neste lugar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, Bamacomazê, porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome para sempre. Não disse aqui até a vinda de Cristo, não disse aqui até a dispensação da graça, não disse aqui até a destruição de Jerusalém, não disse aqui até a revolta de Bar Corba, disse aqui para sempre. Os olhos e os ouvidos de Deus estarão abertos à oração que o judeu fizer nesse local, uma oração de arrependimento. E essa oração de arrependimento do judeu neste local traz cura, traz restauração, traz milagre da parte de Deus. Mateus, mas esse versículo ou esse texto não é válido para outras nações, para outros povos que não sejam judeus? Claro, o princípio aqui é aplicável. Você se lembra o que aconteceu na nação colombiana? A Colômbia era um caos. Os crentes na Colômbia se uniram, arrependeram pelos pecados da nação, oraram juntos, e hoje a Colômbia é o quê? É uma outra nação. Comparado a 20 anos ao que é hoje, fruto disso aqui, eles aplicaram esse princípio. Ok, isso é válido para qualquer nação que serve a Deus. Mas, não tire do texto o seu contexto original. Esse texto foi dado para judeus no Monte Moriá, em Jerusalém. Ele pode ser aplicado a outros povos, mas ele foi dado a Israel como promessa. Olha só. Mas que engraçado, né? Porque esse verbo aqui, orar, tá vendo? Se o povo se humilhar e orar, sabe que orar em hebraico é um verbo muito interessante, é lehit palel. Lehit palel vem da raiz hitpalal, que é mediar, interceder. Olha que interessante. A missão de Israel deveria ser o quê? Interceder, mediar, ajudar as nações a se integrarem novamente como povo de Deus. Mas vamos lá. E esse local, hein, pessoal? Será que esse local Deus... Por que essa promessa feita a esse local? Olha que interessante. Isso aqui é uma pintura do Monte Moriá nos dias do rei Salomão. Quando essa promessa foi dada, olha como é que era. Salomão, a cidade de Davi era só isso aqui, ó. Salomão expandiu aqui a muralha. Está vendo aqui, ó? E ele cobriu aqui o Monte Moriá. Aqui é o Monte Moriá. Aqui é o Monte Sião. É isso aqui, é esse monte aqui, pessoal. Simples. Israel é uma terra simples. Montes pequenos, baixos. Eu me lembro uma vez quando eu morava nos Estados Unidos, quando eu estudei lá, a igreja onde a gente frequentava, eles cantavam muitas canções. E cantavam sobre o Rio Jordão. The Mighty Jordan, o poderoso Jordão, vou atravessar o poderoso Jordão. Eu pensava com a minha esposa na época, esse pessoal nunca foi no Rio Jordão, porque o Rio Jordão, se você cuspir, o cuspe já vai do outro lado. São lugares simples, pessoal. A glória desses locais não estão nos locais em si, está em Deus. É Deus que é manifestado, Deus é manifesto
nesses locais. Essas pedras contam a história de Deus. As palavras de Yeshua para os discípulos, né? Manda eles se calarem. E Yeshua falou, se eles se calarem, o quê? As pedras clamaram. Quer saber? As pedras hoje estão clamando o nome do Filho de Deus. Porque é impossível, por mais que tentem nos calar em Israel, é impossível uma pessoa visitar o estado de Israel sem ouvir falar no nome Yeshua, Jesus. Impossível. Cada pedra, cada monte, cada construção, cada lugar é atrelado à história do Filho de Deus. As pedras estão clamando hoje. Se nos calam, as pedras falam. Mas eu oro por um dia que pedra não vai mais clamar. Eu oro pelo dia que os judeus, discípulos de Yeshua, vão proclamar em alta e clara voz em Israel, Yeshua, e vão dizer para ele, Baruch Haba, bem-vindo Yeshua, em nome do Deus vivo. Esse dia está chegando, pessoal. Monte Moriá, de onde vem esse nome, hein? Moriá. Olha aqui em hebraico, ó, curso de hebraico intensivo. Moriá, o O está aqui. Moriá. De onde vem essa palavra Moriá? Que monte é esse? Que desde o início da história da humanidade já é conhecido como um lugar de manifestação de Deus. Vocês sabem que a pedra que os judeus, a tradição diz que a pedra onde Abraão quase sacrificou Isaac, foi ali naquele monte Moriá. Dizem que a pedra fundamental, essa mesma pedra que os rabinos falam que foi a primeira pedra que foi construída no mundo, estava lá dentro do templo, no Santíssimo Lugar. Por que esse lugar é tão importante assim? Olha aqui. Moriá é um acróstico. Os judeus gostam de acrósticos, né? Moriá é um acróstico. Esse acróstico é o quê? M, Makom. Diga, Makom. O R, Re, diga, Re. Yah é do tetragrama, Yah. Yahvé, Yehová, Jeová, Deus. Ok? Então qual é o que significa Moriá? Makom, Re, Yah. Local onde Deus é visto. Local onde Deus é visto. Moriá. Qual a importância desse local, pessoal? Qual a importância do clamor do judeu neste local? Você visita esse local hoje, como ele está hoje? Como ele está? Como está esse monte aqui hoje? Está assim. Construíram um templo pagão, aqui onde ficava o nosso templo, aqui próximo. E o que restou de mais próximo do templo onde o judeu pode chegar é aqui, ó. Sabe como é que chama esse lugar aqui? Os cristãos gostam de chamar de Muro das Lamentações, mas nós judeus não damos esse nome não. Para nós é o Muro da Alegria, porque nós lembramos o que Jeremias escreveu: transformarei o seu choro em alegria e o seu pranto em júbilo. Então para nós é o local do júbilo. Ali nós oramos, ali nós nos alegramos com as nossas famílias, ali nós vamos buscar a Deus. Viu? Então é aqui. Pois bem, veja só. Povo que é chamado pelo meu nome. Tem um mistério aí, pessoal. Para você entender a importância do judeu. Tem um mistério aí. Que povo é esse chamado pelo meu nome? Que quando orar e arrepender naquele local, Deus sara a terra e manda redenção. Que povo é esse? Que nome é esse? Olha aqui comigo. O povo judeu é chamado pelo Eterno de povo que se chama pelo meu nome, ou que tem o meu nome invocado sobre ele. Há um grande poder liberado da parte dos céus, quando este povo clama no lugar da habitação do nome do Eterno. Olha aqui comigo. O que está escrito aqui? O nome de Deus. É um nome impronunciável, não é porque é proibido pronunciar o tetragrama, não. É porque nós, judeus, esquecemos a pronúncia. Os judeus não pronunciam esse nome, porque nós não sabemos como é, o hebraico não tem vogal. Quando fomos em exílio para a Babilônia, nós fizemos um acordo ortográfico de substituirmos o nome de Deus, o tetragrama, por sinônimos. Isso está válido até hoje. Então, por exemplo, quando o judeu está orando e ele quer mencionar o nome de Deus, ele não fala esse nome aí. O que o judeu fala? Adonai, Elohim, Hashem.
a Kadosh Baruch Hu, o bendito Deus, mas nós não falamos o tetragrama. Viu? Depois do exílio babilônico, todos os textos onde tinha o tetragrama foram substituídos por sinônimos. Então, casa de Deus passou a ser casa da santidade, Beit HaMikdash, assim que a gente chama o templo, Beit HaMikdash. Espírito de Deus passou a ser Espírito Santo. Reino de Deus passou a ser reino dos céus. São sinônimos, para você evitar de usar esse termo. Por quê? O judeu estava expulso, os textos sagrados estavam nas mãos dos nossos inimigos. Para impedir que eles lessem e profanassem o nome de Deus, o que a gente fez? Omitiu a pronúncia e evitou a escrita. Isso ocorre até os dias de hoje. Mas esse é o nome, ok? Seja lá como era pronunciado, esse é o nome. 4 letras, está vendo? Yud, Rei, Vav, Rei. Agora olha aqui a palavra judeu ou Judá, que da onde vem a palavra judeu. Repara aqui comigo, não precisa saber hebraico. Tem o Yud no judeu, o de Deus? Tem. Tem o Rei? Tem. Tem o Vav? Tem. Tem o Rei? Tem. A única letra que difere o nome de Deus, a palavra judeu ou Judá, é a letra Dalet, que é D. D de Davi, que é uma menção a Mashiach. Então você vê aqui que o nome de Deus está inserido nos judeus. O judeu carrega consigo o nome de Deus. Esteja ele onde estiver, faça ele o que fizer, ele carrega o nome de Deus. Isso quer dizer que ele carrega uma tremenda responsabilidade. Sabe por que eu estou aqui hoje, em Sorocaba, dando palestra? Porque os meus antepassados desonraram o nome de Deus aonde foram, desobedeceram a Torá, adoraram outros deuses lá antigamente, profanaram o nome de Deus nas nações para onde foram enviados. Por isso eu estou aqui. Nós carregamos o nome de Deus, para o bem e para o mal. Agora olha o segredo. Agora nós chegamos aqui no segredo, na moral da história. O nome do Eterno carrega o caráter do Eterno. Você sabe quem mais recebeu esse nome na Bíblia? Quem mais recebeu esse nome na Bíblia? É o nome de Deus. Mas há entidades que representam tanto Deus, que expressam tanto Deus, que elas receberam o mesmo nome, foram chamadas do mesmo nome. Quem são? Jeremias capítulo 23. O rebento de Jessé é chamado de Adonai Tzidkenu. O Messias é chamado de Adonai Tzidkenu. Jerusalém, em Jeremias 33, é chamada também de Adonai Tzidkenu. Porque tanto o Messias quanto Jerusalém expressam a glória, o peso da glória de Deus. São reflexo de Deus. É por isso que Israel é chamado na Bíblia de a menina dos olhos de Deus. Essa é uma tradução muito ambiciosa. Sabe o que é isso no hebraico original? Menina dos olhos, Ishon. Ishon, diga Ishon. Ishon é o diminutivo de Ish. Sabe o que é Ish em hebraico? Homem. Ishon é homenzinho. Mateus, não entendi nada. O que tem a ver chamar Israel de homenzinho? Porque quando você está muito próximo de alguém, o seu reflexo é visto na pupila da pessoa que está olhando para você. Então, quando você olha para uma pessoa que está próxima a você, você se vê no olho da pessoa. É um homenzinho dentro do olho da pessoa. Israel está tão próximo a Deus, que Deus o chama de o quê? Ishon. Deus é refletido em Israel. Israel é refletido em Deus. Olha. O povo que
que carrega o nome do Eterno, recebeu a promessa de ser cheio do Espírito, e isso dará início a uma revelação corporativa sobre a identidade de Jesus entre os judeus, seguido de um clamor nacional pela sua vinda. Ouça aqui minha palavra: o único povo da terra que recebeu promessa de salvação foi Israel. Não há nenhum outro povo da terra que recebeu promessa de salvação a não ser Israel. Não há nenhum outro povo da terra que recebeu promessa de Messias a não ser Israel. Não há nenhum outro povo da terra que recebeu promessa de redenção a não ser Israel. Não se sinta excluído, porque todas as promessas feitas a Israel são também suas. Sabe por quê? Porque Yeshua te enxerta, te insere em Israel. Então as promessas agora também são suas. O nosso Deus também é o seu Deus. O nosso Messias também é o seu Messias. Nossos reis também são seus reis. Davi é seu rei. Nossos profetas também são seus profetas. Jeremias é seu profeta. Isaías profetizou para você. Em Cristo a história de Israel também é a sua. Você também saiu de um Egito que te escravizava e te maltratava. Você também estava com grilhões, não conseguia, não era liberto. Você, graça e milagre de Deus, passou pelo mar a pé seco e está atravessando um desertozinho aí, tá ou não está? Todos nós. Nós não chegamos a Canaã ainda, nós estamos em deserto. A história de Israel é a sua história. Os profetas de Israel são os seus profetas. O Messias de Israel é o seu Messias. Isso que Paulo quer dizer com co-herdeiro, co-participante, com cidadão, com os judeus. O povo que carrega o nome do Eterno recebeu sua promessa. Vamos ver a promessa. Naquele dia, o Eterno protegerá os habitantes de Jerusalém. E o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. Olha isso, pessoal. E a casa de Davi será como Deus. Eita. É promessa grande. Naquele dia. Como o anjo do Senhor diante deles. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para mim, Deivito Elai, olharão para mim. Na sua Bíblia está olharão para ele, não, aqui está, olharão para mim, a quem traspassaram, prantearão por ele, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente por um primogênito, pessoal. Somente quando Israel fizer esse clamor, primeiro ele vai receber esse Espírito de Deus, aí as escamas vão cair, aí eles vão ver. E segundo a profecia de Isaías citada por Paulo em Romanos 11, de Sião virá o nosso libertador. Desculpem, não vai ser de Roma que ele vai vir, não vai ser da Suíça que ele virá, não vai ser de Estocolmo, não vai ser da Alemanha, não vai ser da América. Graças a Deus, ele vai vir de Jerusalém. Ele vem de Sião. Vem um Messias judeu. Vem um Jesus judeu. Sem vestes romanas, sem teologia protestante, vem um Jesus judeu, circuncidado ao 8º dia, pelas mãos de um rabino de Israel. Esse Yeshua é que volta. Esse Yeshua que volta. De Sião ele vem. De Sião. De Sião. Isso aqui trata também do arrebatamento. Perguntaram sobre o arrebatamento. O arrebatamento está profetizado na Torá, em Êxodo capítulo 12. Quando Deus nos tirou do Egito, um dos verbos usados lá em hebraico é velakartem, e eu tirei vocês das cargas da escravidão. Esse verbo lakarhat em hebraico é arrebatar. Você vai ser arrebatado, meu irmão. Você vai encontrar com um noivo nos céus, meu irmão. Paulo não usa que a analogia do casamento judaico. Você não é a noiva? Você não vai celebrar as bodas com o noivo? Como é que era o casamento judaico? O noivo vem, desposa a noiva, faz o noivado e sai para juntar dinheiro, para poder pagar o sogro. Tem o dote, é caro.
Então tem que sair e juntar dinheiro. O noivo sai. Qual é o prazo mais ou menos que o noivo fica fora no casamento, na tradição judaica antiga? 2 anos. Falaram aí, né, que 1 ano é o quê? Um dia, 1000 anos, mas 2 anos é o prazo que o noivo fica fora. Ele avisa o dia que ele vai voltar? Não, ele avisa a época. A noiva sabe a época, mas não sabe o dia. Quando ele está voltando, a noiva é muito esperta. As mulheres são mais espertas que os homens. As noivas tinham olheiros, na época que era para ele voltar, tinha olheiro. Aí viam o noivo vindo, avisavam para a noiva: o noivo está chegando. Ela tinha que sair na hora, então ela tinha que estar sempre pronta, né? Ela tinha que estar sempre preparada. Ela ia com a sua caravana de encontro ao noivo, não é isso? E depois? Fazia o quê? Encontrava com ele no meio do caminho. Voltava para celebrar o quê? As bodas, o casamento propriamente dito. Não ficava lá no deserto, não, voltava. Você vai ser arrebatado. Mas vai ser para ir para onde? Você vai encontrar com o Messias no caminho. Ele não vem dos céus? Então você tem que encontrar com ele nos céus. Para ir para onde? Celebrar as bodas. Aonde? Em Sião, meu amigo. Você vai ser arrebatado para Sião, meu amigo. Nós vamos reinar com Yeshua 1000 anos, pessoal. Ressuscitados, ressurretos em Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro. Você que tiver esse privilégio de ficar vivo aqui, você vai ter o seu corpo transformado para encontrar com o noivo nos ares e celebrar aqui na terra 1000 anos de reino glorioso. Do que fala Isaías, do que fala Ezequiel. Ah, meu irmão, isso é que me dá esperança. Tem 2 minutos e 50, vamos lá. Olha, então é profecia. Para isso você tem que orar e ajudar o judeu messiânico, porque o judeu messiânico tem pago o preço para falar de Yeshua para o nosso povo. Israel conhece muito bem o cristianismo, Israel conhece muito bem as perseguições, Israel conhece muito bem a intolerância, Israel conhece muito bem as cruzadas, a Inquisição. Ah, Mateus, não é o verdadeiro cristianismo. Eu sei que não é, mas é a visão que eles têm. O judeu messiânico é aquele que leva o Jesus judeu para o seu povo. É aquele que anuncia, que proclama. Olha, o Messias Yeshua, aí está a chave, que é o último slide aqui da palavra. O Messias Yeshua declarou, ele mesmo falou, lá em Mateus 23, que ele só volta para Jerusalém quando ela o receber como rei. Matou a questão. Toda a escatologia sob o prisma judaico se resume nisso. Yeshua, meu irmão cristão que está me ouvindo, católico, protestante, escute. Yeshua só volta se for convidado pelo seu povo. Ele não regressa antes. Ele disse isso. Desenvolva a sua escatologia com base nas palavras do próprio Messias. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta, mas declaro, hoje, que desde agora, não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Atrelado à palavra de 2 Crônicas 7, atrelado à palavra de Zacarias capítulo 12, quando o judeu, fruto da sua oração, amor e intercessão, receber de Deus esse Espírito, olhar para Yeshua, reconhecê-lo como Messias e prantear por ele, vai haver dor, meu amigo. O judeu aceitando Yeshua, vai haver pranto, vai haver dor. Porque nós vamos pensar, nossa liderança vai, puxa vida, ele era o Messias mesmo. E nós o tivemos como um leproso. Isaías 53. Tivemos como um leproso, afligido, aflito de Deus, sem formosura nenhuma, traidor da pátria, um mau judeu,
que criou uma religião que persegue Israel. Pensávamos tudo isso. Yeshua, perdoa-nos. Yeshua, tu és o rei de Israel, o rei das nações. Yeshua, precisamos do Senhor. Israel vai estar em maus lençóis nessa época. Yeshua, precisamos da tua presença. Tu és o Messias de Israel. Yeshua, vem, Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito és tu que vem em nome do Senhor. Aí sim. E você vai estar de mão dada com esse judeu clamando. Você vai estar aqui em Sorocaba, ou em São Paulo, ou em Belo Horizonte, ou lá no Rio de Janeiro, ou no Chile. Você vai estar uníssono com esse Israel, crente em Deus, em Yeshua. A igreja, agora sim completa, com Israel salvo, agora sim completa, plena, vai clamar. E aí Yeshua volta. Não há volta de Yeshua sem o reconhecimento dos judeus a ele como rei. E eu termino dizendo o seguinte, já passou já. Baruch Rabá, Beshem Adonai. Eu já encerrei, mas eu quero só dar um lembrete a você. 1 minuto. Passei 7 minutos aqui. Paulo usa a expressão plenitude dos gentios que meu pai mencionou aqui. Quando chegar a plenitude dos gentios, até esse momento Deus escureceu a vista do judeu. Até a plenitude dos gentios. E Yeshua usa a mesma expressão em Lucas 21, 24. Que Jerusalém será pisada pelas nações até a plenitude dos gentios. Aí começará o que? A revelação de Deus a Israel. Então, plenitude dos gentios tem várias interpretações. Mas se você olhar pelo prisma do que Yeshua disse, é um momento na história. Plenitude dos gentios. Qual foi o momento que Jerusalém deixou de ser pisada pelas nações? Tem um ano, tem uma data. 1967. E Yeshua fala que essa geração que veio a Jerusalém, deixando de ser pisada pelos gentios, não vai passar. Quantos anos leva uma geração? Mais ou menos em média, 70, 80, 67, 37. Década perigosa essa dos anos 30, dos anos 2000. Sabe por quê? 2037 vai ser ano de jubileu. Lembra lá do jubileu? 50 anos? Vai ser 2037. 2037 foi a data que Sir Isaac Newton, calculou para o juízo, para a volta de Yeshua. Isaac Newton tem uns cálculos aí, apocalípticos, e ele chegou na data de 2037. Não estou prevendo nada. Só estou dizendo, meu amigo, que o campo está branco, os campos estão prontos, a colheita está farta, mas os trabalhadores são poucos. O mestre tem pressa, o salário é bom, mas quem está aqui está preguiçoso. Precisamos de obreiros. Precisamos que vocês orem para que Deus continue enviando obreiros, porque a seara está aí, prontinha. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Pergunta, vou passar para você. Gente, temos tempo para uma pergunta. Alguém tem uma pergunta? Seja rápido. Não temos pergunta. Sim. Qual parte? Eu dei uma interpretação que plenitude gentil, segundo essa interpretação, foi um momento na história onde Jerusalém deixou de ser pisada pelos gentios, que foi em 1967. Não, aí Yeshua fala que essa geração não vai passar sem ver o alcance de Deus para Israel. E Paulo fala a mesma coisa. Assim que tiver entrada a plenitude dos gentios, Deus vai retirar as escamas dos olhos dos judeus, virá de Sião um libertador, apartará de Jacó as suas iniquidades, ou seja, é o alcance de Israel por parte de Deus. Então essa teoria é uma teoria, atesta que plenitude dos gentios foi em 1967. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Pessoal, 20 minutos e cá voltamos, tá?
Você pode vir conversando, você pode vir andando, não precisa terminar o assunto para depois voltar, etc, etc, etc. Até já. Desculpa, passei aí uns minutinhos, mas espero que dê aí para não atrapalhe os outros aí para frente.